Mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Hoje é 4 de novembro de 2016. Estamos ao vivo aqui, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. Muito feliz com as baterias recarregadas, e nós gostaríamos de dedicar o nosso programa hoje à nossa querida Sônia, que hoje ficou mais mocinha. Então, o programa de hoje é dedicado a você, viu, Sônia, nossa querida. Hoje, o tema do nosso estudo é relativo ao Bem-aventurados, ao capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E vale a pena um breve comentário sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que na evolução natural do conhecimento humano, tivemos primeiro a primeira revelação, que são os 5 livros que compõem a Torá, que compõem o Pentateuco do judaísmo: Gênesis, Levítico, Êxodos, Números e Deuteronômio. Os conceitos lá contidos foram ampliados, desenvolvidos e exemplificados pelo Mestre Jesus, que mais tarde os seus discípulos tiveram a belíssima obra de compor os 4 evangelhos e também as cartas que se seguiram aos evangelhos, sobretudo as principais de alta inspiração, que são aquelas escritas pelo nosso querido Paulo de Tarso. Muito bem. Esses ensinos, muitas vezes, ficaram para a posteridade da humanidade de forma alegórica. Muitos ensinamentos ficaram para os seguidores dos ensinos do Mestre com o conhecimento ainda um pouco desenvolvido. Muitos temas são de difícil compreensão porque encontram-se na forma alegórica, na forma simbólica, e esses conceitos evidentemente precisavam do concurso do tempo, do concurso do desenvolvimento do conhecimento da humanidade, principalmente o conhecimento científico, para que, no momento mais amadurecido, a humanidade pudesse ter uma ampla compreensão desse conhecimento. E aí, no século XIX, com o advento do Espiritismo, com o advento do Consolador, e com a publicação em 1864 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o que o Kardec fez? Kardec pegou os ensinos do Mestre Jesus e, com o auxílio dos benfeitores espirituais da humanidade, esses benfeitores
nos trouxeram os ensinos de Jesus de maneira clara, de maneira cristalina, de maneira a que aqueles pontos que estavam sob forma alegórica, sob forma simbólica, pudessem ser compreendidos de forma ampla. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já vem com os ensinamentos mastigados, ele já vem com a interpretação já pronta, a interpretação que foi feita pelo Diário Oficial da União, não, Diário Oficial da Espiritualidade Superior, né? Ou seja, os benfeitores espirituais, através do Evangelho segundo o Espiritismo, trouxeram a interpretação dos ensinos do Mestre de forma clara, de forma cristalina. Então, por isso que eu quis fazer esse pequeno preâmbulo, né? E, evidentemente, que nós tiramos esse conceito com o auxílio do nosso querido Severino, né? O nosso querido Severino Celestino da Silva que teve essa compreensão, né? E ele é um estudioso, né? Ele é um estudioso das obras sagradas, então ele fez esse comentário que com a evolução da humanidade, do conhecimento da humanidade, aqueles pontos que estavam de forma alegórica puderam ser melhor esclarecidos com o auxílio dos benfeitores espirituais. Muito bem, então, feitas essas considerações iniciais, nós vamos entrar mais propriamente no texto, e vale a pena sempre nós lermos as palavras de Jesus, porque as palavras que foram ditas pelo Mestre são palavras de vida eterna, são palavras que elas são carregadas de uma energia superior, e vale a pena nós lermos aquilo que o Mestre, o pensamento que está contido nos ensinos do Mestre. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Olha só, né? Só um comentário desse já dá para discutir bastante, né? Como diz o nosso querido Haroldo, né, Fábio? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Isso se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 5. Um pouco adiante, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Olha só, os pacíficos serão chamados filhos de Deus. E tem uma outra passagem ainda no capítulo 5 de Mateus. Os capítulos 5, 6 e 7 compõem o Sermão do Monte, como nós já dissemos várias vezes, né? Então, lá no versículo 21 e 22, Mateus assim escreve: Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. Ser condenado. Merecerá, que na tradução que eu tenho aqui está merecerá condenado, né? Condenação pelo julgamento, mas o sentido é o mesmo. Que aquele que disser a seu irmão raca, merecerá condenado pelo conselho, ou ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Bom, fogo do inferno, o inferno naquela época, as cidades elas não tinham esgoto como se tem hoje, né? Então os lixos eles eram acumulados nas regiões mais externas, principalmente naquelas cidades que eram cercadas pelos muros. E
Então, os dejetos, a sujeirada ficava acumulada do lado de fora desses muros e sempre ficava um fogo, né, queimando aqueles dejetos, entendeu? Como, vocês se lembram que quando a gente estava voltando pela Bandeirantes, não tinha aquele lixão lá? Parece que agora a gente volta, pelo menos eu não sinto mais o cheiro, né? E por muito tempo tinha aquele lixão e a gente passava, tinha aquele cheiro ruim, né? Aquele cheiro, né, aquele cheiro meio assim de enxofre, né? Então por isso que o pessoal associa cheiro metálico, né? De metano, né? Isso, do gás metano, exatamente. Bem lembrado. Então esse cheiro ficava acumulado e era como tinha o fogo, né? Aquele fogo eterno. Então por isso que o pessoal se associava, né? Aquele cheiro, aquela condenação ao fogo do inferno, que era um fogo eterno. Eterno significa com fim desconhecido. Com fim desconhecido. Agora não é fim para toda a eternidade, não é fim sem que a pessoa vai ficar lá eternamente se consumindo, né? As almas vão ficar consumidas eternamente. Então, essa visão de inferno que o mestre coloca nessa passagem, é nesse sentido que a gente tem que entender, porque ele fazia a comparação com aquilo que havia, né? Bem, então, vamos fazendo essas considerações iniciais. Então, eu gostaria de dar boa noite aqui para o nosso querido João, para o nosso querido Fábio, para o nosso Guilherme e para o nosso Marcos, né? E quero deixar bem claro para vocês que fiquei muito... Oi? Ah, é verdade. Para o nosso querido Guilherme e o não menos querido Marcos Melo. Vocês querem me derrubar, né? Muito bem. Então eu gostaria de ouvir aí as considerações iniciais de vocês e aí a gente vai desenvolvendo, né? Fabinho, você gostaria de falar? Guilherme? Hoje é 4 de novembro. Eu não sei se o Guilherme fez alguma pesquisa hoje das datas, né? A única data que eu sei que é especial, que é mais especial, é por causa do aniversário da Sônia, né? A minha querida, claro. Minha querida esposa. Querida esposa também é um termo que eu vou te contar, hein? Né? Vamos então começar definindo o que é manso, né? Vamos. Manso. O que vem na cabeça quando a gente fala a palavra manso? Uma pessoa mansa. Eu vi que tem algumas... Uma pessoa calma, né? Uma pessoa tranquila, que tem paciência, né? Que sabe ouvir. Eu vi em outra tradução escrito assim, bem-aventurados os brandos. Sim, também tem essa tradução, os brandos. Então, uma pessoa afável, né? Uma pessoa dócil, suave, tranquila, serena. Pode falar, Marcos. Não, só para colocar, quando a gente fala manso, né? Uhum. Aquele animal, aquele cavalo é manso, não é bravo, né? Então, eu vou chegar nesse ponto aí, boa. Vou chegar nesse ponto aí, porque eu vou usar o cavalo de exemplo para falar do manso. Muito bem. Desculpe. Não, eu gostei porque não estou sozinho nessa, né? Você também foi pelo mesmo lado. Então assim, afável, dócil, tranquilo, sereno, calmo, equilibrado, tudo isso tem a ver com manso, né? E eu estava estudando e vi uma comparação muito legal que falava assim: para nós mantermos a saúde do corpo, nós temos que nos alimentarmos bem. Porque nós jogamos nutrientes saudáveis para as nossas células, não é verdade? E qual é o alimento essencial, o mais primordial de todos? O que vocês acham? Médico, você vai errar, hein? Água, glicose e oxigênio. O médico não errou. Um dos três aí eu queria ressaltar a importância dele, é o oxigênio. Né? Porque a gente vai primeiro pensar na comida, né? Que o alimento é comida. Mas aí depois outro mais espertinho vai pensar que é a água. Mas aí o mais espertinho ainda vai ver que é o oxigênio. Que sem a comida a gente pode ficar mês, né? Ou não sei quantos dias. Sem água a gente fica um par de dias aí, né?
Mas sem oxigênio a gente não fica 5 minutos. Mais do que 5 minutos, imagina. É. Então o oxigênio é o principal alimento. E a gente tem que levar esse oxigênio para todas as células do nosso corpo para elas continuarem saudáveis, para elas continuarem vivendo. Mas nós, seres humanos, no nosso trato, na nossa vida social, nós temos um alimento também, que é a afetividade. Então a gente troca a afetividade o tempo todo, como o sistema circulatório que leva o oxigênio troca com gás carbônico. O nosso relacionamento, que é o sistema circulatório, troca a afetividade. E sem afetividade, a gente se adoece. A gente tem sérios problemas. A pessoa que se isola, a pessoa que não se relaciona, ela começa a desenvolver vagarosamente alguns problemas. Ou a pessoa que se relaciona mal o tempo inteiro, né? Egoisticamente, orgulhosamente, também adoece. Apesar de não ser cientificamente ainda comprovado, mas através da revelação espiritual a gente já tem essa informação. A gente precisa do aparelho circulatório, que é o relacionamento com as pessoas, essa troca de afetividade. E qual que é a maneira que a afetividade se manifesta? Na doçura, na afabilidade, na calma, na tranquilidade, naquele olhar sereno, naquela palavra doce, né? Amiga. Então olha só o que nós estamos falando. Nós estamos falando que quando Jesus colocou bem-aventurados os brandos ou bem-aventurados os mansos, ele está colocando uma lei aí pra gente, né? Que o que está fora disso daí é errado, é problema para nós. Ele não é modelo? Ele não é aquele desenho que vem junto com o quebra-cabeça? Guia e modelo. Sabe aquele desenho que vem junto com o quebra-cabeça? Exatamente. A chave, né? A caixa. Então, quando a gente vai montar o quebra-cabeça das nossas vidas, da nossa vivência, a gente tem um modelo, a caixa, é Jesus. Então ele mostrou pra gente que ser brando, né, tá na caixa. É assim que a gente tem que fazer, assim que a gente tem que ser. Senão, é ruim pra gente, a gente vai sofrer, a gente vai se adoecer, né? A gente vai ter problemas, ou vai criar problemas em outras pessoas. Então vejam bem, nós estamos agora então entendendo por que Jesus falou isso, né? Como isso vai fazer bem pra gente de uma forma ou de outra. Agora eu queria chegar onde que o Marcos falou. O Marcos deu o exemplo do cavalo, né? O cavalo no começo ele é selvagem, ele é potente, ele é forte, ele é agressivo, né? Só que lá na roça, né, Marcela, lá na divisa com Minas Gerais, lá em São José do Rio Pardo, não sei se você já ouviu falar. São José, Santa Rita do Sapucaí também. Então, lá... Aliás, eu tenho o sonho de conhecer Santa Rita do Sapucaí. Então, lá em São José do Rio Pardo, eles amansam um cavalo até hoje. Entendeu? E quando você amansa o cavalo deixa de ser forte, deixa de ser potente, deixa de ser robusto? Não. Ele só canaliza diferentemente a força dele, né? Né, Marco? Um bom exemplo, hein? Então ele canaliza diferente. E é a mesma coisa que pode acontecer com a gente, que deve acontecer com a gente. Nós não vamos perder a nossa força, nós não vamos perder o nosso entusiasmo, a nossa vivacidade, né? A nossa energia, mas nós vamos canalizar de uma forma diferente. Então a gente começa a entender que se Jesus, de certa forma, virou mesas, usou de instrumentos para assustar os vendilhões do tempo, agiu com energia, agiu de maneira enérgica, né? Nós não podemos imaginar de maneira alguma que ele tenha perdido o controle da situação, que ele tenha saído de si, que ele tivesse tido acesso de cólera ou de raiva. Isso nós não podemos imaginar. Nós podemos imaginar sim que ele usou um método enérgico para sensibilizar pessoas casca dura, né? Para sensibilizar pessoas rudes, grosseiras. Ele usou um método enérgico, mas dentro do seu equilíbrio, dentro da sua sabedoria, dentro da sua paz, que ele não a perdeu, né? Então, eu queria trazer o exemplo do Adenauer Novaes, que ele fala assim:
quando eu vou falar com meu filho... Ótimo, Adenauer é ótimo. É demais. Quando eu vou falar com meu filho, eu tenho que provocar uma situação de briga para falar com ele. Porque senão ele não se mexe, ele é preguiçoso, ele fica em cima do sofá, ele não faz nada. Né? Então, eu tenho que cutucar ele com a vara curta de tal maneira que ele vai reagir de certa forma. Eu tenho que incomodá-lo. Então parece que eu estou discutindo, mas por dentro eu estou rindo. Porque eu sei o que eu estou fazendo, eu estou com todo o controle da situação, mas eu estou criando aquele circo, aquela situação para me movê-lo. Para provocar. Mas jamais eu saí do meu equilíbrio, da minha paz interior. E eu estou rindo por dentro, fazendo aquilo com ele. Então olha que imagem sensacional. Então a brandura, né, a docilidade... Que é um método pedagógico, né? Que o objetivo é educá-lo, né? Ela é o oposto da cólera, da raiva, do desequilíbrio. Então muitas vezes você está sendo enérgico, você está sendo duro, você está sendo enfático, mas você não tá tendo cólera, não está tendo raiva, não está tendo desequilíbrio. Então esse é um ponto fundamental para a gente entender o que Jesus disse. E aí nós vamos entender quando ele falou assim, hipócritas, raça de víboras, quando ele falava para os fariseus. Ele estava sensibilizando eles de uma maneira muito dura, muito ríspida, mas sem sair da sua paz, do seu equilíbrio e da sabedoria do que ele estava fazendo. Né? Então aí está a grande diferença. É como o cavalo que continua sendo forte, puxando a carroça, mas ele está fazendo com método, está fazendo com equilíbrio, sabendo o que está sendo feito, com controle. Né? Então acho que essa era a primeira mensagem que a gente podia trazer para a gente começar a falar mais, né, de manso e tal. E aí, usando essa teoria, usando esse caminho, nós não vamos alimentar as nossas células com elementos insalubres, agressivos. Sabe por quê? Porque nós somos espíritos, né, João? E nós temos um corpo. Nós não somos um corpo e temos um espírito. Todo mundo fala assim, o meu espírito. Está errado. Né? Tem que falar o meu corpo, porque eu sou um espírito. Então eu tenho um corpo que é uma veste. E o meu espírito é a sede das minhas emoções. É a sede dos meus sentimentos. Emoções não, dos meus sentimentos. E que vai se manifestar onde? Que vai se manifestar no corpo. No corpo. Exatamente. E sabe aonde? O nosso corpo tem quanto por cento de água? 75%, né? 70%. É. Então, e depois o Guilherme pode explicar para nós, né? Aquela experiência da água, aquela coisa toda, né? Sim. A experiência do arroz, né? O Guilherme gosta de explicar também. Então, Marcelo, eu aprendi no livro Missionários da Luz que nós temos um centro de concentração de energia aqui no coco da cabeça, né? Aqui no coco, que chama centro coronário. Cocoruto. Que ele é como se fosse uma antena parabólica que ele capta as emanações do plano espiritual. E, inclusive, é o funil de canalização das emanações nossas como espírito para o corpo, que se concentra numa glândula, né, que está no centro geométrico do cérebro, tem a forma de uma pinha e tem 8 milímetros de diâmetro, que se chama glândula pineal ou epífise. E essa glândula, ela tem cristais. Exatamente. Né? Ela está cheia de cristalzinhos, e quando a pessoa é médium, esses cristais são mais evidentes. Quando a pessoa é médium ostensiva, que eu falo, né? Porque todos nós temos um certo grau de mediunidade. E esses cristais podem ser, inclusive, observados na tomografia. Esses cristais vibram com o afunilamento das energias advindas do espírito, né? Que são transformadas em energia, em fluidos, vamos dizer assim, biológicos e nervosos, né? Sensibilizam a epífise. Ela transforma isso em corrente nervosa, biológica, magnética, né? Magnética também. E distribui para outras regiões do nosso cérebro, para glândulas, para sistema nervoso central, etc, etc. E aí nós vamos ver que as emoções, os sentimentos que são provenientes lá do espírito vão se somatizar, né?
e vão logo se manifestar primeiramente nas nossas glândulas, e muitas vezes os problemas de tireoide, por exemplo, que é uma das glândulas, né, que nós temos, podem ser ataques constantes que nós fazemos com as nossas emoções a essa pobre glândula que acaba sofrendo essa influência, né? Então aí é só para a gente entender e ilustrar como que as nossas emoções desequilibradas, deletérias, podem atuar negativamente no nosso corpo. Pode chegar ao estômago, ao rim, ao fígado, né, e outros órgãos também, ao coração. Ao coração. Né, por que não? Então é só para a gente ver que Jesus não estava brincando, que não era bem-aventurados os mansos porque darão a terra e pronto, acabou. Não é isso. Né? Ele sabia o que ele estava falando e ele quer o nosso bem, já que ele é nosso tutor espiritual, né? Nosso guia. Beleza, Fabinho. Muito bom. Muito obrigado, viu? Quanta Realmente... coisa legal. Legal. Tava quase igual a prece da Sônia hoje, né? Você percebeu a prece da Sônia hoje? Nossa, foi inspirada, né? Impressionante. Tinha até rima. Foi realmente, ela estava inspirada. Uma prece assim, ela fez completamente envolvida. Foi mesmo. Impressionante. É mais um aniversário, né? Que Deus dê muita saúde e felicidade a ela. Então nós vamos fazer a primeira pausa musical, viu, Guilherme? E aí daqui a pouco nós retornamos com mais discussões sobre esse tema palpitante, embora não seja um tema agressivo, né? Pelo contrário. É um tema que vai falar sobre a mansuetude, sobre a brandura, sobre a pacificidade. Obrigado. Então retornamos com o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e hoje estamos discutindo no bom sentido, né? Nós não estamos aqui nos agredindo, né? Sobre o tema, ainda mais o tema, né? Olha só o tema, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Estamos discutindo aqui. Exatamente, mas é uma discussão saudável e sempre quando refletimos e falamos sobre Jesus, nos muito agradável. E nos recordamos com gratidão imensa, principalmente quando ele nos ensina, né, que quando 2 ou 3 dos seus discípulos, e nós estamos longe de sermos considerados seus discípulos, né, nós podemos dizer que somos admiradores do Mestre, né, mas quando 2 ou 3 dos seus discípulos se reunirem em seu nome, que ele aqui estaria, né, e nós podemos sentir a presença, não propriamente do Mestre, porque o Mestre tem muitas atribuições, ele tem coisas muito mais importantes para fazer, mas certamente ele envia os seus mensageiros para nos inspirarem, para nos auxiliarem a desenvolver esses temas, né? Que para nós são temas de vida eterna. João, boa noite, eu gostaria de ouvi-lo em suas considerações, fique à vontade, por favor. Boa noite, Marcelo, boa noite, meus queridos Fábio, Guilherme, Marcos, e aos queridos ouvintes também, que Jesus esteja em nossos corações. Mas a gente estava conversando aqui, né, Marcelo, Fábio, no intervalo, quem de nós não teve a oportunidade, né, de perder o equilíbrio, né, discutir, né, em casa, no trânsito, enfim, essas situações que todos nós já passamos por aí. As mais variadas, exatamente. E o quanto de mal isso faz, assim, em contrapor exatamente o que o Fábio disse, né, o quanto é bom ser brando, né? Por que Jesus foi excelente essa explicação para a gente poder raciocinar, a questão da fé raciocinada, né, que o Espiritismo traz para nós, né, de uma forma tão forte. E assim, para exatamente ver o oposto, o quanto a gente se destrói quando a gente se desequilibra, né? Vai o coração para o espaço, o fígado, o rim, enfim, tudo, né? A circulação, o estômago, né? Quando a gente fica nervoso demais, se desequilibra, né? E é muito, enquanto você estava, né, explicando o quanto é bom ser brando, suave, pacífico, sereno, enfim, o quanto é difícil e ruim e
o outro lado da moeda, né? E aí por isso que os brandos é que vão herdar, porque esses que ficam aí se exaltando, ficando nervoso, esses vão embora, vão desencarnar e não vai ter jeito, vai ter que ficar aqui. Só quem vai sobrar são os brandos, que vão ter bastante saúde, serenidade, né, para dar sequência. Mas enfim, eu acho assim que é muito importante a gente entender isso aí, né, e realmente, né, a gente refletir, né, Fábio, que diferença, né? Quanta paz a gente sente, né, em momentos como esse agora, por exemplo, que a gente está discutindo, né, refletindo sobre esses pontos, o quanto é muito mais agradável, né, para a gente, muito mais gostoso se sentir assim, né? Sem dúvida, né, João? Marcos, gostaria de ouvi-lo também, fique à vontade. 40 minutos. Boa noite. Boa noite, amigos. Esse ponto da brandura, né, da nossa serenidade, da nossa mansuetude, acho que que Jesus quer dizer é que a gente tem que levar isso sempre, mas muito dentro de nós, porque às vezes nós demonstramos ser mansos e pacíficos, né, quando nos convém. Eu digo assim, no geral, né, o ser humano em geral, porque às vezes você vai, né, por conveniência no serviço, para os amigos, você ou engole sapo, você acaba dando uma de manso. Eu digo assim em geral, tá? Muita gente não é assim, mas enfim. Depois chega em casa, aí descarrega tudo, né? Aqui quem manda sou eu e... Coitada da dona Ana Lúcia. Pois é. Ou seja, essa mansuetude ela tem que ser de coração, em todo o local que você for. Então não adianta ser, por conveniência, querer ser manso num momento e no outro ser severo demais, né? A severidade até às vezes ela é necessária, né, o Fabinho, como você estava falando, mas num intuito de educar e sempre edificar, né? Não também para punir a esmo, né, ou punir apenas, mas você ser manso em qualquer situação e jamais por cólera, né? Mas como nós estávamos conversando aqui no intervalo, né, 1,5 bilhão nosso corpo evoluiu, né, Fábio? 1,5 bilhão de anos. 1,5 bilhão, 1,5 bilhão de anos de uma célula unicelular para até o Homo sapiens, não vê, né? Isso, né? 1,5 bilhão. E são 30 mil anos de evolução espírito moral, na parte moral. Ou seja, falta muito para a nossa parte moral evoluir tanto quanto o nosso corpo evoluir. Nós estamos atrasados nesse sentido. Então chegaremos lá. Mas isso tem que ter um pouco de paciência também, que talvez seja o nosso próximo tema, da semana que vem. Mas a paciência faz parte, né? Marcos, lá na Alemanha, eles ensinam que você, culturalmente, desde a escolinha, que você tem que discutir. Ao contrário do que se ensina aqui no Brasil. Aqui no Brasil fala assim, não discuta, né? Não crie discussões. Por quê? Porque nós somos um povo muito emotivo. E nós acaloramos a discussão. Rancoroso. Às vezes não, na maioria das vezes nós vamos nos desequilibrar no meio de uma discussão. Então, se aconselha a não discutir. Já lá na Alemanha, eles falam assim, richtig streiten. Eu acho que eu já falei isso em outro programa. Significa o seguinte, discuta corretamente. Mas você tem que discutir. Porque se você não discutir, vocês não chegam em consenso. Vocês não acham o que é melhor para vocês dois. Então discuta de uma forma correta. E como eles ensinam a discutir corretamente? Ouça a outra pessoa o que ela tem para falar. Até o final. Né? Pondere sobre o que ela falou. Só então você vai dar o seu ponto, o seu argumento. Calma e tranquilamente. Aí a outra pessoa vai te ouvir, vai ponderar aquilo que você falou. Aí depois que ela colocou o ponto dela, o ponto seu, vocês tentam achar um ponto que está no meio dos dois. Né? Em comum. Porque nem sempre um está certo ou o outro está certo, mas pode ser alguma coisa no meio, alguma coisa que seja bom para os dois. Mas aprenda a discutir. Né? Então eu acho que
nossa sociedade vai chegar em algum momento a aprender a discutir corretamente, aprender a resolver os problemas sem deixar o desequilíbrio, a cólera, a emoção desequilibrada tomar conta, né? E bem lembrado, Fabinho, até eu estava comentando de um amigo meu português, e o Marcelo esteve em Portugal agora recente, né, Marcelo? Exatamente. Esse meu amigo, ele me falava uma coisa também, ele falava assim, o brasileiro, ele não sabe dizer não, então ele dá uma volta enorme para dizer que não vai fazer aquilo. Não, é como se, você vai, olha, não vou poder, porque não sei o que lá. Não. E o português não, o português ele é mais direto, ele fala sim, mais objetivo. Sim, não, é não. Então, não é porque ele vai te ofender se ele disser não. Você vai poder, não. Pronto, está resolvido, já foi respondido, né? E ele também não se ofende quando ouve um não. Então, simplesmente cultural. A pessoa é cultural, né? E o brasileiro é cheio de... é cultura também. Não, porque, olha... Não. Aí ele falava assim para mim, é não? É não. Então não precisa ficar explicando, né? Simplesmente é não. Você não vou me ofender por isso. E a gente fica muito cheio de tatos, né, Marcelo? O Marcelo teve lá. Não, e também tem aquela história também que, por exemplo, vamos voltar aos nossos 20 anos de idade. Aí, numa sexta-feira, aí você tem o compromisso com a namorada. Olha só, né? Os jovens que estão eventualmente nos ouvindo, né? Uhum. Namorada pra ele, o que é namorada, né? Imagina, né? Nós somos da época namoro, noivado, casamento, né? Pois é. Aí, naquela sexta-feira, tinha um baile em Tapiratiba, que é um dos melhores bailes da nossa região lá, que eu queria ir no baile, né? Na minha imaturidade, né? Na minha imaturidade psicológica e tal. Só que eu precisava dar o balão na namorada. Nossa. Aí a namorada falou, olha, e aí, como é que é? Nós vamos nos encontrar hoje? Aí eu não podia falar que eu ia no baile de Tapiratiba, né? Vê se tem cabimento um negócio desse, né? Aí, só que pra eu falar, eu não vou falar que não vou me encontrar com ela. Aí eu pegava e contava uma história, né? Então eu começava a contar que a minha mãe, que não sei o que recebeu uma visita e que eu vou ter que ficar e que não... Vê se tem cabimento no negócio dele. Então, quer dizer, aí a mentira pra gente, aumentava. Vai piorando a situação porque ainda está acompanhado da mentira, né? Mas não tem essa objetividade que o nosso querido hoje Marcos está fazendo a referência. Pronto, hoje eu não quero. Pronto, acabou, né? Entendeu? Mas vamos até abstrair a possibilidade do baile, né? Não tinha nenhum baile, entendeu? Hoje eu não quero, tô cansado, quero ficar em casa assistindo filme, né? Liga dos Campeões. Alugava o videocassete, né? Locador, olha só, locadora, né? Locadora, até outro dia tinha Blackbuster, como é que é? Blockbuster. Blockbuster, né? Hoje nem existe mais locadora, né? Ainda tem aqui em Vinhedo, tem aquela Aventura Vídeo ainda, né? Só VHS. O que é Betamax? Betamax, Guilherme? Tá. Sei. Fala, pera aí. De DVD e fita, você podia, como a gente pode fazer hoje, você podia alugar a fita sendo VHS ou Betamax. Tinha gente que era a Betamax era menorzinha, tinha gente que só tinha aquele videocassete. Sei. Meu ou então, Deus. Momento cultural do Guilherme. Ou então dava desculpa à namorada, hoje eu vou assistir o Telecat na Gazeta. Nossa, Telecat na Gazeta, olha só. O Fantomas vai lutar. Fantomas. Fantaman. Nossa, Fantomas povoou o meu imaginário na infância. Eu também. Que quando aparecia ele, que eu tinha que ficar preso no quarto porque colocava medo, entendeu? Nossa. Que ninguém ganhava do Fantomas, né? Olha só. Imagina. Essa eu desenterrei. Meu Deus, 40 anos atrás. Aff, bem, então, eu acho que esses comentários aí relativos a esse comportamento, né? A esse comportamento equivocado é que a gente tem que fazer essa reflexão. E voltando àquele assunto que você colocou no começo,
E aí eu gostaria de chamar o Guilherme para a nossa discussão, né, Guilherme? Que essas reações equivocadas de agressividade que nós eventualmente temos, nós prejudicamos o nosso corpo, né? Porque como você muito bem disse, nós somos espíritos portadores de corpos. Sim. E corpos transitórios, né? Esses corpos, vai chegar uma hora, vai ter um esgotamento pelas mais variadas causas e o corpo vai parar de funcionar. E nós vamos ter que abandonar esse corpo. Sim. Do mesmo jeito como nós abandonamos uma roupa, né? E trocamos uma outra por uma outra roupa. E logicamente, como o nosso corpício é formado de 2/3 de água, e nós temos a experiência do japonês, como é que ele chama? O japonês chama Masaru Emoto. Masaru Emoto. E que ele fez a experiência da água, e também o Guilherme tem uma experiência muito legal sobre a ação fluídica do arroz, né? Aí por isso que eu gostaria de que o Guilherme nos relatasse essas experiências, o Guilherme, por favor. E antes de entrar nisso, como o Fábio estava dizendo, o cérebro de uma criança alemã e o cérebro de uma criança brasileira, por exemplo, assim que nascem, são exatamente iguais. Não tem absolutamente diferença nenhuma. Né? E a criança brasileira, se a gente for lembrar dos nossos filhos pequenos, o que elas fazem quando começam a crescer? Elas começam a como é que é o nome? Discutir, elas querem saber por quê, que não sei o que, elas querem, entre aspas, brigar, elas questionam, a gente que vai suprimindo isso, né? Então, ao longo da infância, eu acho que aqui no Brasil, pela cultura, a gente vai minando um pouco esse lado, enquanto que na Alemanha isso é incentivado. Da mesma maneira, o corpinho de uma criança que nasceu na Alemanha ou um corpinho de uma criança que nasceu no Brasil é uma página em branco. Que ela vai fazer as coisas, né? E o Fábio estava explicando muito bem a questão da glândula pineal. Então, através dessa transmissão, né, de ondas e de energia e também da recepção, acontece isso que a gente vê nessa experiência que o Marcelo está pedindo aqui para eu relatar, que é o seguinte: o Masaru Emoto é um cientista que ele fez uma experiência muito legal. Ele pegou mesma amostra de água, pegou uma água num determinado lugar, colocou em copos, em recipientes iguais e submeteu essa água a experiências diferentes. Então, uma água ele levou, por exemplo, para um padre abençoar. Uma outra amostra de água, a mesma amostra, levou para um lugar onde tinha ocorrido algum massacre, né, matado muitas pessoas. Para outra amostra, ele ficou falando palavras de amor para essa amostra. Para uma outra amostra, palavras de ódio. E depois, no processo de congelamento dessa água, ele faz uma fotografia microscópica daquelas moléculas congelando, e a gente vê assim a beleza das amostras que passaram por experiências positivas assim, muito diferente, ficam bem diferentes daquelas outras amostras que passaram por experiências ruins, né? As amostras de experiências boas são simétricas, harmônicas. São puras, harmônicas, são figuras muito belas, enquanto que as outras são até falta simetria, né? Caóticas, até a própria cor da água é diferente. Então, o que acontece? Ele sugere uma experiência, esse próprio Masaru Emoto sugere, que é assim: a gente cozinha o arroz e separa o arroz cozido. Logo depois dele estar cozido, a gente coloca em 2 recipientes iguais e fecha eles hermeticamente fechados. E coloca eles num espaço de aproximadamente, um espaço mínimo de 3 metros entre esses potes. E para um pote você vai escrever do lado de fora amor, só para você não confundir, né? E no outro você vai escrever ódio. Todo dia que você tiver com sentimento de ódio, você pega o pote que está escrito ódio e xinga aquele pote de arroz. Parece um negócio meio louco você pegar um pote de arroz e xingar, né? Da mesma maneira, quando você está sentindo gratidão, quando você está se sentindo bem, pega o pote do amor e abraça e fala coisas positivas para ele, para aquele pote. E depois de algum tempo, você vai começar a perceber que aquele pote onde tem escrito a palavra ódio, onde você falou bastante coisa ruim, transmitiu, talvez até pela glândula pineal, né? Esse detalhe eu nem sabia que era dali, mas transmitiu para aquele arroz, que também, em sua maioria, maior parte é constituído de água, aquele arroz começa a apodrecer muito mais rápido do que aquele arroz que está no pote escrito amor.
Então daí a gente vê como que a nossa emanação energética, que talvez que saia da nossa glândula pineal para outras fontes onde tem água, por exemplo, a gente pode influenciar. E da mesma maneira que a gente pode influenciar o arroz dentro de um pote, imagina o que a gente não faz com o nosso corpinho, né, que também é a base de água, quando a gente tem aqueles pensamentos negativos, que a gente tem aquele pensamento de raiva, quando a gente tem aquelas reações de cólera, a gente está fazendo aquilo tudo com o nosso próprio corpo. E aí, voltando, né, os corpos nascem iguais, mas a gente ao longo da vida, se a gente se torna uma pessoa raivosa, né, uma pessoa que fica maldizendo, uma pessoa invejosa, uma pessoa orgulhosa, a gente está não só transmitindo isso para os outros, mas a gente está prejudicando o nosso próprio corpo, às vezes criando até um câncer, né, fazendo um mal danado para a gente mesmo. Muito bom, Guilherme. Exatamente. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. E você fez a experiência, né? Eu fiz, né? Eu não deixei ela ir lá ver para não parecer um louco, abraçado com um pote de arroz. Eu vi o Guilherme abraçado com um pote de arroz. Fábio, eu confesso que eu xinguei mais o outro do que abracei. Mas o outro apodreceu mais rápido, viu? E apodrece mais rápido mesmo. Gente, é impressionante. É incrível, é incrível. Veja, não tem mágica. O pote do arroz do amor apodrece também. Você vai vendo por baixo, ele vai começando a ficar marronzinho e vai ficando preto. Mas o pote do ódio é muito mais rápido esse processo. Muito mais rápido, incrível. Eu vi isso aí, inclusive vale a pena a gente assistir, né? É um documentário chamado Quem Somos Nós? Né? Eu conheço, What the Blip Do We Know. Isso, e assim, excelente aquele documentário, embora não tenha a ver com o espiritismo, fala muito da transmissão energética e de como se comporta o nosso cérebro e a inter-relação entre os nossos cérebros, né? E aí a gente decidiu fazer a experiência. Eu falei brincando que a Leila não viu, mas ela foi uma das incentivadoras e ajudou. A Nete Guimarães, o Guilherme, ela me disse que em uma das palestras eu a levei de volta sozinho, né? E de volta para o hotel, né? Acompanhada daquela senhora, né? A Regina, né? A Regina Bastiga. Isso. E ela me disse que a fonte dos estudos dela, uma boa parte, é desse filme. Como é que chama mesmo? Quem Somos Nós em português. Quem Somos Nós, o Quem Somos Nós. Só que é o seguinte, o que ela faz? Ela pega as referências que estão contidas no filme, aí ela pega os livros e vai estudar. Eu já fiz isso também, Marcelo. Você entendeu? Muito bom. Então, aí, por isso que ela vai e consegue buscar esses conhecimentos. Só que o legal da Anete é que ela faz o casamento do conhecimento científico com a doutrina. Uma doutrina. Com a doutrina. E uma coisa, foi bem colocado isso, porque assim, vocês me conhecem, sabem quão cético eu sou. Então, no documentário Quem Somos Nós, ele passa muito rapidamente sobre o Masaru Emoto. Mas se você pesquisa e vê inclusive o processo, porque assim, não é tirar foto com zoom de um pote de água, não. Existe um processo de congelamento. É um negócio assim, pode ter fraude? Pode ser mentira? Pode. Mas olha, é um negócio assim espetacular. E é um cara que vive para isso. Mas não é fraude, não é mentira, Guilherme, porque a experiência foi repetida. E foi várias vezes. Por outros pesquisadores. E essa do arroz a gente faz em casa, qualquer um pode fazer, né? Lógico. Isso, boa, bem lembrado. Tem essa história. Tem história de que algumas amostras eram de rios poluídos, algumas amostras eram submetidas a música de rock pauleira. Isso aí. Outras a música clássica, essas músicas, né, que todos sabemos que são músicas New Age de alto teor, né? Isso mesmo. E que isso também muda a configuração, né, da molécula de água, né? Podemos fazer mais uma pausa? Podemos. E aí, em seguida, retornaremos com mais amplas discussões. Muito bem. Então, com o programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação, Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, evidentemente aqui de Vinhedo, estado de São Paulo. E estamos desenvolvendo o tema Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus.
E aí, Fabinho? O que você me diz desse pensamento? Bem-aventurados os que são brandos ou mansos, porque possuirão a terra. É uma promessa de Jesus, né? É uma promessa. E se ele prometeu, vai se cumprir, porque as palavras dele não passarão, né? Passarão o céu e a terra, mas as palavras dele não, né? Exatamente. Então, se ele prometeu que nós vamos possuir a terra, quer dizer, aquele que for brando, aquele que for manso, vai possuir a terra. Então, essa terra o que é? São 5.000 metros quadrados lá em Santa Rita do Sapucaí? É um terreninho lá. Ou lá em Natividade, lá no norte do Rio? Ou na Grande São Paulo? Alqueire Mineiro? Ou na Tijuca? Eu sou louco para conhecer a Tijuca. Tenho esse sonho. A Tijuca, lá no Rio. Beleza. E aí, o que você acha? É 5.000 metros quadrados, é isso? Acho que não chega a tudo isso. Mas vamos tentar... É essa a terra que ele promete? Não é, né, Marcelo? Mas Jesus falava numa linguagem típica, né, do povo semita, que era um povo originalmente nômade, que não tinha terra, né? Então ele falava na linguagem daqueles nômades. Falava de ovelhas, falava de figueira, falava de peixe, de lago, falava de sementes, né? E falava também de possuir a terra, porque era o sonho deles, era possuir a terra. E a terra era inclusive uma coisa prometida por Deus para eles, né? Vocês vão possuir a terra de Canaã, tal. Então eles passaram 40 anos peregrinando, buscando a terra deles. Eles encontraram, e quando encontraram, não encontraram, porque vieram os romanos e os subjugaram, né? Tomaram os direitos deles. Então eles viviam querendo a terra deles, onde eles pudessem impor a cultura deles livremente, né? A adoração do Deus deles livremente e tal. Mas eles nunca conseguiram isso. Até aquela época, né? Enquanto Jesus falava com eles. Então Jesus usava desse artifício de falar assim: olha, a terra que vocês tanto buscam está no futuro, mas vocês não vão ganhá-la facilmente, simplesmente. Vocês têm que fazer merecer essa terra, né? E ser manso é um dos atributos que vocês vão ter que conquistar para vocês ganharem essa terra, né? Então ele falava isso numa linguagem concreta da época, que hoje, como o Marcelo explicou no começo do estudo, os Espíritos nos ensinam a interpretar essas palavras. E a gente pode entender que nessa terra, e o João também falou isso, vai acabar ficando só aqueles que já adquiriram certos atributos, né? Que já cresceram, que já evoluíram, que já melhoraram. Porque essa terra, ela vai trocando de lições. No começo a gente aprende que B e A dá Bá, B e E dá B, B e I dá Bi, né? Depois a gente vai aprender a matemática, depois a gente vai aprender a ciência, a gente vai aprender a história. Então aqui nessa terra nós aprendemos muitas lições. Nós estamos nos transformando cada vez para espíritos mais sábios, mais amorosos, né? E nós, como essa escola vai evoluindo, quem vai ficando nessa escola, nessas novas séries que vão surgindo? Os alunos que já aprenderam já certas lições. A brandura é uma delas. Então, quando a gente aprender a lição da brandura, a gente pode ficar na Terra para aprender as novas lições. Se a gente não aprender a lição da brandura, a gente não vai poder ficar na Terra para aprender as novas lições. A gente vai ter que ir para outras escolas, não é verdade? Onde vão aprender lições mais básicas. Porque as lições básicas, quando foram dadas na Terra, nós não soubemos tomar proveito delas, tirar proveito delas. Então, é irresistível. E esse lugar aqui, ele vai selecionando as pessoas
que vão ficar aqui sendo aquelas pessoas que já passaram por certas experiências e aproveitaram essas experiências. Os que não aproveitaram precisam ser repetentes. Né? Vocês lembram lá da escola que tinha os repetentes? Então, os repetentes vão ter que ficar numa escola onde as lições repetidas são ainda as mais rudes. Né? E a Terra precisa andar, a Terra precisa progredir. Quem vai ficar aqui? Os que passarem de ano. Aí eu queria, Marcelo, João, Marcos, Guilherme, que vocês completassem, né? Só dei um começo aí de explicação. Não, sem dúvida, né? E fica claro, né, que essa promessa de Jesus, ela só pode ser compreendida desde que se admita as sucessivas existências, né? Porque nós não podemos considerar, embora tenha havido um grande progresso, uma grande evolução da humanidade, e, na minha opinião, sem dúvida, a maioria da humanidade é composta de pessoas brandas, de pessoas pacíficas, mas ainda há um predomínio de muitas manifestações de malfeitores, né? E essa mensagem aqui que eu separei desse livro aqui, né, que você me indicou, né, Fábio, e o nosso João também, né, um entusiasta, né, do Antônio Badu e Filho. O médium é o Antônio Badu e Filho, vivendo o Evangelho pelo Espírito André Luiz. Então nós vamos ver lá no capítulo relativo ao bem-aventurados os mansos e pacíficos, que ele diz assim, inclusive é sobre esse comentário, né, de Jesus, quando ele fala que o reino dos céus é assambarcado pelos violentos, né? É tomado pelos violentos. Então ele diz assim: malfeitor ataca, egoísta toma, tirano domina, esperto engana, prepotente impõe, mentiroso confunde, pródigo desperdiça, agressor fere, usurário explora, leviano prejudica, maldoso aflige, intrigante magoa, cínico tortura, invejoso destrói, invasor arrasa. Né? Olha só, né? Então todas manifestações de pessoas ou com características, vamos dizer assim, menos felizes, né? Então aí ele diz assim, completando essas características dos malfeitores. Ninguém contesta que o mundo ainda pertence aos violentos e oportunistas, sem qualquer compromisso com o bem. Entretanto, a doutrina espírita ensina que, através da evolução em sucessivas existências, ó a reencarnação, através da reencarnação, um dia eles, os violentos e oportunistas, serão brandos e pacíficos, filhos de Deus que possuirão a terra, comprometidos com o amor, comprometidos com o amor e a caridade, trabalhando e servindo para que o forte ampare o fraco e a felicidade seja de todos. Né? Olha só, né? Realmente. Ou seja, ele deixa bem mastigado, né? Quer dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo já traz isso interpretado, né? Aí o André Luiz vem e traz para o nosso dia a dia, né? Então, pois não, Marcos. A gente vê que já houve uma evolução, até como você comentou, né, Marcelo? Sem dúvida. Parece que as crianças de hoje, ou até de alguns anos atrás, são diferentes das gerações anteriores, né? Menos rudes. Nós vemos aí ilustres promotores, né, brigando pela justiça, promotores de 40 anos. Com sede de justiça. 40, 42 anos, assim, precoce, né, nesse sentido. E a gente vê as crianças, a gente temos filhos aí, já pensam de uma maneira diferente, né, Guilherme? E você vê um pouco mais, algo além.
né? Então, essa renovação do planeta, ela já iniciou-se gradativamente, vai levar muitas, né? Eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram isso, né? Que, é evidente, são vários degraus de evolução. E cada reencarnação parece que a gente sobe algo na espessura de uma lâmina de barbear, né? Digamos que um degrau da arquitetura aí, ele tem 17 centímetros de altura, né? 17 por 25, o patamarzinho dele. Para vencer esses 17 centímetros, para você passar para o outro patamar, quantas gilete por gilete, quantas encarnações serão necessárias, né? Então, herdaremos a Terra? Herdaremos essa Terra aqui mesmo, né? Herdaremos aqueles que são brandos, pacíficos, misericordiosos, pacientes. Herdarão essa Terra, né? Lá na frente. Legal. Hoje eu escutei pelo rádio depois eu vou pesquisar e trago a referência para vocês, né? Mas uma pesquisa que os americanos fizeram, eu não sei exatamente se foi em Harvard, me parece que é de Harvard a pesquisa, que eles acompanharam desde o nascimento pessoas que se deram bem financeiramente, do ponto de vista financeiro, que se deram bem ao longo da vida, e um outro grupo de pessoas que não se deram bem do ponto de vista financeiro, ao longo da vida. Então, do ponto de vista financeiro, eles viram que o cara que se deu bem financeiramente, ele fez tudo errado, e mesmo fazendo tudo errado, ele se deu bem financeiramente. A pesquisa científica, né? Não sou eu que estou falando. Aí, o pessoal, a turma que fez tudo certo, tudo certinho, estudou, fez pós-graduação, não sei o quê, mas que financeiramente não se deu bem. Continuou na mesma toada. Agora, por que eu estou falando isso? Eu estou falando tudo isso para confirmar que isso confirma os conceitos que nós aprendemos com a doutrina. Por quê? Porque se você planejou a sua reencarnação para ser rico, e os benfeitores espirituais deram o sinal positivo que você tem que passar por essa experiência de ser rico, tudo vai concorrer para que você, ao longo da vida, seja rico, mesmo que você tenha feito tudo errado. Entendeu? Entendi. Ou seja, o que é mais importante é a experiência de você ser uma pessoa bem financeiramente, só que é lógico, você vai responder também por ter feito de maneira equivocada, só que você vai responder depois, né? Mas Deus, os benfeitores espirituais, honraram aquele compromisso, que eles deram a oportunidade para você ser rico. Se você não soube usar a riqueza, o problema é seu. Mas ao longo da vida, mesmo você fazendo tudo errado, você se manteve bem financeiramente o tempo todo. Ao contrário, outro grupo que, apesar de ter feito tudo certo, como o objetivo deles era ter uma vida mais modesta, uma vida financeiramente mais no limite, vamos dizer assim, então, mesmo que ele quisesse subir um patamar, subir um degrauzinho, né, nesse sentido que eu estou falando, ele se manteve na mesma linha, vamos dizer assim, financeira o tempo todo. Por quê? Porque o compromisso que foi estabelecido antes de reencarnar era para viver no limite, era para viver modestamente. Você vê que interessante? Muito interessante. E sabe que isso me lembra também, Marcelo, uma passagem do E a Vida Continua. Eu não vou me lembrar do nome do personagem, mas tem aquele advogado lá que traía a mulher, enfim, com outra ali, e ele queria roubar a fortuna da sogra, internou a sogra, né? Enfim, ele só fazia a coisa errada, tudo em função do dinheiro. E aí ela, desencarnada, né,
esqueci também. Hoje eu estou para personagens assim. O importante é o contexto. A esposa dele. Personagem, eu também não me recordo, porque na verdade eu não li o livro, eu só assisti o filme. Ela Fantini e Evelina Serpa, mas não sei. A Evelina ela reclama, poxa, mas ele fazendo todas essas maldades e ele está se dando bem, né? A espiritualidade fala assim, não, ele vai multiplicar os bens dele, né? Ele vai ser bem sucedido na vida. Só financeiramente. Só que ela, ou não sei quem, a sogra provavelmente reencarnaria como filha dele e herdaria todo o dinheiro que ele multiplicou. E ele iria pagar por todas Ia restituir. Dessa maneira. Olha que interessante. Que Deus faz a justiça. Que Deus faz a justiça. Sem a reencarnação, não há justiça. Sem a reencarnação, não dá nem para acreditar em Deus. Ou seja, ele iria se achar o tal. Porque todas as oportunidades seriam dadas a ele. E ele iria multiplicar os bens. Só que iria morrer sozinho, ele ia abandonado, ele ia ter um final de vida triste. Mas com todos os bens iriam ser passados para quem ele prejudicou. Olha, prejudicou, para quem ele tirou. Essa lição também nunca mais esqueci. Achei muito legal. Interessante, né? Então, agora vamos jogar as cartas em cima da mesa aqui. Eu tenho uma dificuldade muito grande, que é quando as pessoas me alfinetam. Fabinho. Quando elas tentam me diminuir. Não acredito. Você com uma alma tão não. Verdade, uma alma que se caracteriza pela doçura. Exato. Pela mansidão. Pela compreensão. Olha, se fosse eu faria isso, mas eu acho que eu não acredito. Se você chegar, Marcelo, e começar a mostrar pra mim que eu não sou nada, por medo de você estar certo, eu começo a me defender. Entendeu? Eu já percebi um problema. E é um ponto fraco onde eu vejo que eu começo a perder o equilíbrio. Isso é um exemplo, né? Outro exemplo. Faz parte do autoconhecimento, exato, né, querido? Então, eu estou usando o meu exemplo para que as pessoas reflitam e pensem no caso delas também, né? De cada um de nós pensar que nós somos seres humanos e temos sim o nosso lado fraco. Então, um outro exemplo. Quando uma pessoa é folgada. Então, por exemplo, se você... Pega na veia, né? Se você está com o carro parado na frente do meu carro, porque você não está sabendo sair, ou está com uma dificuldade, é uma coisa. Você compreende. É uma coisa. Agora, se eu descobrir que você está parado na minha frente, e que você não se importa comigo que estou ali atrás, você não está nem aí para isso, aí eu fico muito irritado. Entendeu? Porque eu não suporto a gente folgada. E aí tá uma dificuldade. Mas olha, essa experiência acho que você vê mais lá na Alemanha, né? Porque no Brasil, no Brasil é muito difícil. Casos assim são casos de literatura. Essa é coisa só para se viver na Europa, né, Marcelo? Então, tá aí uma dificuldade minha. Lá onde as pessoas não cumprem as obrigações, as leis. Aqui a gente não tem isso. Por isso que eu vim estagiar aqui nessa escola. Entendeu? Porque é onde eu preciso viver as lições necessárias para minha evolução. Então, vejam bem. Mas se a gente for no cerne, por que isso dói em mim? Por que esses dois exemplos que eu dei doem em mim? Esse aqui é o questionamento que devemos fazer. Aonde que está mexendo em mim? Os dois casos estão mexendo no meu orgulho, né? Se a gente for pensar bem. Quando você está me alfinetando, me diminuindo, na verdade você está lá tocando no meu orgulho, que é uma ferida viva, né? Quando você não está nem aí para mim, está sendo folgado, me deixando para trás, me passando para trás. Está te desprezando assim, mais ou menos. Exato, é o meu orgulho sendo atacado de novo. Sentindo desprezado, né? Então você percebe que, nesse exemplo que eu estou dando, nesses dois exemplos, esse defeito nosso, o orgulho... Então, como você se... O Guilherme está dizendo nosso não, né? Lógico. Desculpa aí, Guilherme. Nós reconhecemos... Nós reconhecemos a humildade angélica
angélica. De Guilherme. Como diz o Marcelo, ema, cada um com seus problemas. Ema. É verdade. Então desculpa, né, por eu existir, né, Guilherme? E é isso. Então atacou o orgulho. Agora eu vou dar um outro exemplo. Antes de você dar o exemplo, não perca o exemplo. Claro. Só vale recordar a definição de orgulho, né? Que é aquela que nós aprendemos com a nossa querida Anete. A definição do ponto de vista psicológico, né? Não estou falando de dicionário. Que o cara que é orgulhoso, por que ele é orgulhoso? Porque ele se considera o melhor. Entendeu? Então, é esse que é o conceito que nós devemos, que nós devemos nos considerarmos, não os melhores. Nós devemos nos considerar, também não somos os piores, né, Fabinho? Mas nós também não podemos nos achar melhores do que os outros. Por isso que a gente se sente ferido. Exatamente. Né? Porque a gente se julga melhor do que o fulano que está parado com o carro na nossa frente fazendo fusquinha para nós, né? Ou no mínimo o bom. E às vezes não é nem fusquinha o carro, né? Como ele faz isso para mim? Como eu, né, tô sendo afetado, como ele me ataca dessa forma? Comigo, Então, o Papa, né? Imagina. Então veja bem. Essa perfeição de pessoa. Exatamente. Você já percebeu quantas vezes... Mas não esqueça do exemplo, que eu pedi para você não esquecer. E quantas vezes o orgulhoso e o egoísta falam a palavra eu? Bastante, né? Inúmeras. Eu, sem parar. Então eu tenho outro problema. Vamos imaginar que eu estou esperando assistir o final da Liga dos Campeões, né? Lá em Munique. Um dia super esperado por mim. Mas chega na hora... Você pegou o ingresso ou você vai assistir em casa pela TV? Em casa pela TV. Tá. Aí chega na hora do jogo, chega a minha digníssima dona, que é minha esposa, e fala assim pra mim... Ela é dona mesmo. E fala assim pra mim... Precisamos ir lá na casa da minha mãe, agora. Ela não tá passando bem, a gente precisa lá ajudar. Aí eu já conheço a minha sogra, que ela é uma pessoa... afável, doce. Que às vezes precisa de atenção. Só às vezes. E aí eu falo assim, nossa, eu vou ter que dar atenção pra minha sogra agora na hora do jogo. Mas a minha esposa... Para ela isso é muito bom, é muito importante, porque realmente pode ser que a minha sogrinha esteja precisando da nossa ajuda. Mas eu fico louco, entendeu? Só estou dando um exemplo. Então, aonde que isso está atacando? Está atacando o meu egoísmo. Né? Então percebe que a nossa perda de estribeira, né? A nossa cólera, a nossa raiva, geralmente está atacando o nosso orgulho ou o nosso egoísmo. Né? Então, o problema está dentro de nós. Nós temos que curar esse problema. Nós temos que resolver esse problema. Tem duas formas de resolver isso. Uma forma é você... Esse orgulho, esse egoísmo, né, Marcos? Como nós estamos... temos 1,5 bilhão de anos na animalidade, né? Esse orgulho, esse egoísmo nasce como se fosse uma fonte da gente. Tá ali, ó, soltando aquela água ali da torneira o tempo inteiro. Então você pode pôr o dedo na ponta da torneira na hora que vier aquela cólera, aquela raiva, e tampar com o dedo. Você vai conseguir tampar por um tempo, mas vai ter momento que vai escapar um esguichinho pelo lado, um esguichinho pelo outro lado. Então é aquela hora que você solta aquela palavra ríspida, que você fala, ai, falei. Né? É aquela hora que você faz aquela cara de ódio, você fala, ai, fiz. É aquela hora que você dá o murro no banco do carro, você fala, ai, dei. Entendeu? Então escapa do dedo ali da mangueira. E é sempre bom conter, né? Porque a bomba é melhor a gente desarmar antes dela explodir, né? Mas não é a solução definitiva. Isso daí é uma solução paliativa. Quando a gente morde a língua, quando a gente conta até 10, é uma solução paliativa. É paliativa. A solução definitiva é trabalhar lá na fonte do sentimento. Né? É trabalhar lá no orgulho, é trabalhar lá no egoísmo. Mas como que a gente faz isso? A gente consegue isso sozinho? Não, a gente precisa se conectar com a fonte. A gente precisa se conectar com o Criador. Sem essa conexão, sem essa fidelidade, sem esse trato diário com Ele, né? Olhar a caixa, sem né? esse confiar com Ele, ou nele, ou seja, trocar o fio com Ele, ó, toma, costura aí que eu costuro daqui, costura daí que eu costuro daqui. Sem esse tete-a-tete com Deus, com o Criador, com a fonte, a gente não consegue.
é muito difícil. Então, o convite é nós estabelecermos um critério de fidelidade. A gente estabelecer um critério de fidelidade com Deus no nosso dia a dia. E aí nós vamos estar trabalhando na fonte, né? Melhorando o nosso âmago, o nosso íntimo, né, João? Tem alguma coisa que o André Luiz tem para falar para a gente? Meu querido Fábio, a primeira lição aqui desse capítulo 9, o André Luiz aí trazendo o nosso, né, com aquela sabedoria dele, passo a passo, exatamente nessa linha que o Fábio estava dizendo, a lição 107, melhor escolha. Aí ele diz assim: a palavra rude te escapou dos lábios sem que pudesses evitar. O verbo descaridoso irrompeu sem que pudesses reprimir. O gesto de impaciência surgiu sem que pudesses conter. A frase irônica te invadiu a fala sem que pudesses barrar. São coisas, né, do nosso dia a dia. É muito impressionante. Por mais que você se policie, por mais que você segure a ponta da mão, por mais bem intencionado que você esteja. A intolerância te dominou sem que pudesses escapar. A violência te conquistou sem que pudesses fugir. A atitude agressiva te subjugou sem que pudesses disfarçar. A irritabilidade apareceu sem que pudesses resistir. E a cólera te embaçou a visão sem que pudesses impedir. E ele complementa assim: coisas assim te acontecem no dia a dia. E olha só o que mais crítico ele vai falar aqui. Principalmente entre os íntimos, no reduto familiar. Marcos falou no começo. E por isso te entregas ao remorso e à dor. Né? A nossa realidade, né? Entretanto, não te desanimes diante do esforço de transformação moral, na certeza de que a melhor escolha é sempre o caminho do bem. Bonito, né? Lindo, né? É lindo porque a gente... Só um comentário rapidinho, porque assim... que eu sempre comento do André Luiz, porque ele pega assim, muito o nosso dia a dia. E muitas aquelas coisas... Eu acho legal o Fábio, ele vem aqui, ele confessa, fala tudo aquilo. O Fábio é um cara corajoso, né? Mas assim, as coisas que a gente esconde, o que a gente faz em casa, né? Aquelas coisas feias, né? Que a gente faz no trânsito, né? E aí o André Luiz traz aqui pra gente... vamos discutir esse negócio, a gente precisa melhorar, né? Sem dúvida. A gente precisa deixar de sofrer, a gente precisa ser feliz, né? Parar com esse negócio desse sofrimento, né? E não perder essa oportunidade da encarnação, porque dá uma maior mão de obra para a gente encarnar. E aí a gente vem e encarna até os espíritos convencerem a mãe e o pai a nos aceitar, etc e tal. Aceitar, encarnamos, estamos aqui e não vamos aproveitar o tempo. Não perder as estribeiras, né? Isso, sem perder as estribeiras. Então, assim, é a melhor escolha. Por isso que eu achei muito encaixado nisso que você estava falando, por isso que eu pedi a permissão para ler aqui. Não, mas foi daí que eu tirei essa ideia. Mas, Fábio, até você citou o exemplo do jogo da casa da sogra, né? Não adianta você também... não, eu vou com a minha esposa e chegar lá, fica com a cara amarrada, tratando mal a sogra. Você foi a culpada de eu perder meu jogo. É melhor não ir. É melhor, é verdade. Fala assim, eu não vou ficar assistindo o jogo. Então, porque assim, você tem que ir de coração, você tem que ir realmente, assim, bem, né? Excelente. E é muito que a gente às vezes faz, né? Não, deixa o cara ir embora, mas eu quero que ele se feche, coisa assim. E começa a vibrar para aquilo, né? Ou até para fazer à vontade, te contrariando, você vai de má vontade, você vai querendo brigar, e aquilo fica remoendo, você volta para casa e ainda continua o negócio. Então é melhor que se limpe disso, né? Que mas vá de bom coração. Sabe, Marcos, assim, são alguns exercícios que eu tenho tentado, né, fazer ultimamente. O seguinte, é assim, exercitar, né, o outro lado, né? Por exemplo, na questão do trânsito, que a gente sempre comenta, né? Trânsito é uma maravilha, assim, né? Esse lado é uma complicação. Mas assim, a hora que a gente consegue
parar e ceder a vez, fala, vai, mas de verdade, né? Sem parar para ficar, né, brigando, igual o Marcos acabou de dizer, mas assim, por favor, passe. Ou então pare. Não, parar assim, não, pode atravessar, né, para o pedestre, né? O bem-estar que a gente sente é muito impressionante. E assim, apesar disso, né, esse 1,5 bilhão de anos lá né, dessas coisas que estão lá ainda no instinto, a gente ainda não consegue dominar. Mas assim, a gente já tem provas, amostras, né, de o quanto isso traz de felicidade, de bem-estar para o nosso coração. Para o coração a gente sente tão bem, a respiração fica mais leve, né? Então, assim, a gente precisa exercitar isso. Mas eu tenho feito alguns exercícios, assim, extremamente positivo. Porém, ainda não é a minha, né, não é a maior parte. Olha, Não, pode falar, fica à vontade. Já que você está falando em exercício, o Adenauer Novaes dá um exercício pra gente. Ele é psicoterapeuta, né? Essa eu quero ouvir. Acho que ele é psicólogo. É psicólogo. É psicólogo. Ele era engenheiro, trabalhou como engenheiro. Eu conversei com ele lá em Poços de Caldas. Que legal. Nossa, que honra. Lá, que ele foi fazer aqui é em novembro. Não sei se o Guilherme estava comigo aquele ano, porque teve um ano que a gente foi, teve um outro que eu fui sozinho. E o Adenauer, ele se formou engenheiro e fez o concurso para a Caixa Econômica Federal. No concurso, estou te falando que ele falou para mim, entendeu? Acho que eu até já contei essa história para o Guilherme. E aí no concurso eram 5 questões escritas. Ele só sabia uma pergunta. Respondeu uma pergunta. Aí ele evocou o espírito de um engenheiro que ele estudava os livros lá da faculdade. Nossa. Ele evocou, fez a prova e passou no concurso. Incrível. Caramba. Passou no concurso. Colou. Foi uma cola. É uma ajuda cola espiritual. externa. Sim. Ajuda externa. Ajuda externa. É a mesma coisa Ajuda de você ligar externa. um rádio, né? Só que não tem como, né? Como é que você vai fazer? Através da glândula pineal. Né? Nos métodos atuais, né? A glândula pineal, ela não é a glândula da mediunidade, ela é um efeito, né? Ela é através dela é que se dá o fenômeno mediúnico, né? E outras ações também. Sim, né? é verdade. Então, senão a gente fica achando que a mediunidade está na glândula pineal. Não é. Bem ela é a matéria, né? Exatamente. É a manifestação Sim. se dá através dela. Bom, mas aí ele depois que ele, num determinado momento, aproximadamente após os 10 anos, ele não estava contente. Ele não era aquilo que ele gostaria de fazer e tal, e ele começou a se interessar por psicologia. Aí ele foi estudar psicologia e ele fez a transição de uma profissão para outra. Ele falou para mim que essa transição levou 4 anos. E aí ele começou a trabalhar como psicólogo. Não, excelente. E ele tem um trabalho muito bonito lá em Salvador, entendeu? No centro espírita lá que ele comanda e tal, e trabalha profissionalmente como psicólogo. Ele corrigiu o caminho. Mais ou menos isso. É verdade. Às vezes era... Então, e aí eu gostaria de ouvir as dicas preciosas que ele vai falar. A dica dele é a seguinte, olha só, quando você tiver afim, você elege uma segunda-feira para se policiar e ver que tudo que acontecer ao seu redor é feito para você naquele dia. Então, se você sair na rua, passar um avião no alto, no céu, você olha para aquele avião e fala assim, nossa, esse avião está passando aí por mim. É para mim, nesse momento, para eu estar olhando ele, para eu estar escutando o som dele, para eu estar refletindo sobre de onde ele veio, para onde ele vai. É por mim que esse avião existe. Aí vem um carro, buzina para você, você fala assim, nossa, esse carro buzinou para mim. Olha que legal. Né? Aí você vai, você torce o pé na calçada, você fala assim, olha, esse buraco estava aí para mim. Que legal, né? Aí não sei o que, você tromba com outra pessoa que usou uma saia amarela, fala assim, essa saia amarela é por causa de mim. Né? Eu tô vendo essa saia amarela aí agora, tal, não sei o que. Né? E aí, no final do dia, vão passar diversas situações legais, frustrantes, incentivadoras, e você vai se exercitar e ver que tudo converge para ser bom para você. Tudo concorre para o bem. Tudo
concorre para o bem. Excelente. Como diz Paulo de Tarso, né? Então tudo conspira para fazer bem para você. Então, aquele avião que distraiu sua atenção pode ter te salvado de alguma coisa. Aquela mulher que estava com a saia amarela pode ser um dia a mulher que você discutiu, que não sei o que agora você já não lembra mais, você olhou para ela com outros olhos. Aquele xingamento que aquela pessoa te fez tocou lá numa feridinha para lembrar que você ainda tem ela, que você precisa trabalhar nessa feridinha. Entendeu? Aquela cara de ódio, aquela cara de raiva que aquela pessoa olhou para você foi bom para mostrar para você que você já fez isso também, que você faz isso também. Então tudo é bom para você. Então quando você começa a encarar as coisas dessa forma, o trânsito parando, as pessoas sendo folgadas na sua frente, tudo isso aí é uma escola para te fazer uma pessoa melhor. Sem dúvida. Entendeu? E aí você muda esse ponto de vista também. Isso te ajuda a ter mais tranquilidade, mais serenidade. E aí, para fechar com chave de ouro, ele dá um exemplo real. Que ele estava fazendo consultas no escritório, no consultório dele, e a pessoa da sala do lado começou a bater na parede. Pá, 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 e ele não conseguia atender. E não parava mais o barulho. Ele foi lá ver, estava tendo uma obra. Aí ele falou com o pedreiro, falou assim, olha, o senhor podia parar porque eu estou atendendo o paciente. Eu não consigo entender o que o paciente está falando. E ele não consegue me entender. O pedreiro falou assim, me desculpa, mas eu sou contratado para fazer isso aqui no horário comercial, eu tenho que continuar, você tem que falar com a dona. Ele esperou sem atender, porque a pancada não parava. Quando a dona chegou, ele falou com ela, ela foi rude, ríspida com ele. E falou que não ia parar, porque da parede para dentro era a sala dela e ela fazia o que ela quisesse. E da parede para fora era a sala dele e ele fazia o que ele quisesse. E ele falou assim, puxa, o que eu vou fazer então? Eu vou lá falar com o síndico do prédio. Foi falar com o síndico chamou a dona lá embaixo, falou para ela parar, porque ele estava trabalhando. Ela falou que ia parar. Quando ele voltou para atender, voltou o barulho de novo, começou a fazer outra vez. Puxa. Aí ele falou assim, bom, o síndico não resolve, eu vou ligar para o dono do cômodo. Ligou para o proprietário ligou para a mulher, ela parou de fazer, passou 5 minutos, ela voltou a fazer de novo o barulho. E ele falou assim, como vocês acham que eu reagi? Com ódio, com não sei o que, com raiva? Não, eu falei assim, bom, eu já esgotei meus recursos, não tem mais o que fazer, eu dispensei os pacientes. Não tem mais o que fazer, eu já tentei de tudo e a mulher viu. Mas ele falou assim, mas restou uma liçãozinha para ela ainda. E para mim. Aí no outro dia ele encontrou com a mulher no corredor, a mulher virou o rosto para não falar com ele, não vê-lo. Ele falou para ela assim, bom dia minha senhora. Falou para ela. Ela não respondeu. Aí no outro dia, bom dia minha senhora. Ela não respondeu. Bom dia. Ele falou 1 mês falando bom dia com amor todos os dias para ela. Ela não respondeu. Depois que passou 1 mês, teve uma festinha de comemoração lá com os funcionáriozinhos da mulher. Ela pegou um pedacinho de bolo, bateu na porta dele, entregou na mão dele e falou assim, eu vim te entregar esse pedaço de bolo porque o senhor me conquistou e eu aprendi uma lição com o senhor. Desse jeito para ele. Que coisa maravilhosa. Tudo concorreu para o bem. Esse exemplo que ele deu eu achei fantástico. E a cólera e não sei o que, ia adiantar do quê? De nada, de absolutamente nada. Então é coisa isso, esse é um convite para a gente mudar, né? Para a gente ver. Sem dúvida. Usando esse exemplo da segunda-feira que ele deu, olhar como tudo sendo para nós. E até citar um exemplo que aconteceu comigo, é que o trânsito realmente é um laboratório que te testa, né? Dia a dia. Eu estava em Osasco, numa pista onde quem quisesse entrar à esquerda tinha que ficar à esquerda, né? Nunca alguém que quer entrar à esquerda pode vir pela direita, né? Que é uma questão, né? E eu olho no retrovisor, vem um cara na esquerda, não vai entrar. Veio pela direita, eu estava na esquerda, eu ia entrar à esquerda. Não vai entrar. Chegou ao ponto de eu abaixar o vidro. O senhor não vai entrar. E simplesmente ele falou para mim assim, não, meu amigo, eu não vou entrar, eu vou ficar estacionado aqui. Eu sou taxista. Ele estava estacionando. Aquilo serviu para mim. Falei, puxa, mas como eu fui estúpido. Você criou a situação. Eu criei a situação, não era nada daquilo. Ele não ia entrar. Ele estava parando, ele ia parar o carro ali na frente, ali, porque ele era taxista, estava parando num ponto. Aí eu falei, puxa, mas como isso me serviu muito.
Melhorei um pouquinho. 100% ainda não, mas aquilo me serviu de lição, porque eu falei, nossa, será que eu ia levar até as últimas consequências? Numa questão, se o cara fosse entrar à esquerda? Não, porque eu estava nervoso com o trânsito, Ia descontar nele. Ia descontar nele, que não tinha nada a ver. E outra, ele não ia entrar. Então ele me falou, eu não vou entrar mesmo, eu vou ficar estacionado, eu vou parar aqui. Aí viu... Aquilo... Olha, viu, João, eu aprendi muito. Veja você, João, Guilherme, né? Que o nosso querido Fábio, o nosso querido Marcos, eles desnudam o ego, né? E mostram as suas reações, né? Agora, vou aproveitar e vou fazer terapia junto com eles, né? Já que nós estamos fazendo terapia, né? Cartas à mesa, como o Fábio falou. Você sabe que uma coisa que me ofende, que eu tenho muita dificuldade de perder o controle, de manter o controle. Por exemplo, se uma pessoa me chama de filho daquilo, eu não me ofendo. Você pode me xingar de filho daquilo que eu não me ofendo. A minha mãe sempre foi uma pessoa correta, entendeu? Então, para mim, sabe, a gente aprende lá no interior, viu, Guilherme? Nós aprendemos desde criancinha que nós temos 3 mães. Então, a mãe do céu, que seria a mãe de Jesus, né? A mãe da terra, a nossa mãe, né? Que nos criou. E uma terceira mãe que é para ser xingada. Então, quer dizer que você pode xingar que tudo bem, vamos dizer assim, né? Que seria para ela, né? Então, foi destacada para isso, não tem problema. O juiz de futebol usa muito esse método. O juiz de futebol usa muito esse método. E agora, uma coisa que eu tenho dificuldade é quando uma pessoa me chama de malcriado. Entendeu? Porque vamos pegar a acepção, o que significa malcriado? Malcriado, uma pessoa mal educada, e então se eu sou malcriado, então minha mãe não me criou direito. Entendeu? Aí sim, aí está me ofendendo. Você entendeu? Então, essa parte eu tenho dificuldade de... Lógico, né? Vejam vocês, nós estamos aqui discutindo um tema que é para nós desenvolvermos a doçura, a mansuetude, a pacificidade, né? E nós temos dificuldade de manter essas reações, né? E essas reações que nós vamos aprender a dominar, nós vamos aprender a dominar com o capítulo que será discutido na próxima semana. Através do exercício do quê? Do perdão. Entendeu? Então vejam você como que é a didática dos benfeitores espirituais que souberam casar capítulo a capítulo, né? A sequência, até a sequência psicológica, ela é didática. É lógico que o Kardec que fez os capítulos, mas aí eu pergunto para vocês, o Kardec não era médium, mas será que ele não tinha uma inspiração do alto para fazer a sequência direitinho, né? Sim, claro. Que através do quê? Através do exercício do perdão é que nós vamos aprender a dominar essas reações negativas, né? Sim. Muito obrigado pela terapia. Muito bom. Eu acho que tem um ponto também que é importante, né, Marcelo, dentro dessa, e Fábio e Marcos, né, que são os nossos terapeutas aqui. Na realidade tem a questão do auto-perdão, né, primeiro assim, que a gente tem que reconhecer que a gente já melhorou um bocado, né? Quer dizer, se eu for fazer uma avaliação do João Sérgio, sem sair da encarnação, sem sair dessa encadernação aqui da presente, há 30 anos atrás, como era, ou há 10 anos atrás, né? Quer dizer, já existem, se a gente parar para analisar, a gente precisa ter essa paciência com a gente, né? E essa compreensão das nossas dificuldades em alguns pontos, igual esses citados pelos mais corajosos que falaram aqui, né? Mas tem pontos que a gente já melhorou, né? Se a gente parar para pensar. Então a gente tem que ter essa paciência e os espíritos têm bastante paciência com a gente, né? Jesus
E o André Luiz também nos dá bastante exemplo disso, né, Fábio? Com certeza. É isso que eu queria comentar, porque assim, é um ponto que a gente fala, tal, às vezes até em conversas lá com a minha filha, lá com a minha mulher, tal, fala, não, a gente só fala que a gente faz coisa errada, não sei o que tal. Não, mas assim, no final das contas é porque tem muita coisa para ser feita ainda, mas assim, alguma coisa a gente já melhorou, né? A gente tem que ter essa paciência para não desistir, né? Porque senão a gente entrega os pontos, não pode entregar, né, Marcelo? Companheiros, fica à vontade, Fábio, para a gente caminhar para a nossa despedida. Tem uns 40 minutos ainda? Tem uns 45 ainda. 49 minutos. Tem muita coisa para falar, na verdade, mas eu queria dar um exemplo dos cristãos primitivos. Sim. Os cristãos primitivos, por exemplo, eles usaram de muita brandura. Eles foram pacificamente para o martírio, mas não deixaram de defender o ponto deles. Não abjuraram o Cristo jamais. Eles foram até o fim defendendo o cristianismo nascente. Até o fim. Sem revidar, sem retrucar, sem maltratar, sem violentar, sem nada, né? Então eles foram um grande exemplo. O Gandhi foi outro exemplo. Gandhi libertou a Índia do jugo da Inglaterra sem levantar uma arma, sem e que ele falava? Gesto de violência. Eu sou capaz de morrer por uma causa, mas nunca matar por ela. Exatamente. Lindo. Isso ele falou na África do Sul ainda, né? Então, Guilherme, esses exemplos são de brandura ativa, que é o que nós temos que ter, né? Ou seja, um outro exemplo também é o Mandela, né? Que ele, excelente, né? Que quando ele teve a oportunidade, o pessoal queria ir fora, não sei o que, ele falou, não, agora a gente tem que mostrar como é que se faz. E agora, o grande brando de todos os tempos foi Jesus, né? Que foi açoitado, que foi esculpido, que foi humilhado, que foi esculpido, cuspido, falei errado. Esculpiram depois, exato, né? Que foi cuspido, porque em espanhol, cuspir é esculpir. Esculpir. Então, eu confundo. Então, convivência com a palomita. Com a palomita. Então, olha só, foi abandonado, né? Foi humilhado, traído, colocaram pregos nos pulsos, nos pés desse homem, espinhas na cabeça. Foi julgado de maneira irregular, né? Porque tem vários erros no julgamento do Cristo. O penduraram por horas numa cruz, né? Num madeiro. E esse homem não deixou de passar a lição dele. De lá de cima ele falou assim: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E ainda voltou para entre os mesmos desertores que colocaram ele lá, né?